buscar sua companhia, e as minhas mãos pedem as tuas pra me segurar. Todos os dias, os meus dias serão para te encontrar. Fujo de mim, corro pra onde tua presença está. E a dor chega ao fim quando sinto o amor que tens por mim. Na cruz me livrou da morte, me deu salvação. As minhas mãos pegam as tuas pra me segurar. Todos os dias, meus dias serão para te encontrar. Fujo de mim, corro pra onde tua presença está. E a dor chega ao fim quando sinto o amor que tens por mim. Na cruz me livrou da morte, me deu salvação. Estai pra sempre, cantarei. Tu és o Rei, tu és o Rei, tu és o Rei, tu és o influenciam nossas vidas. Só que existem decisões mais importantes, decisões estratégicas, no mundo dos negócios, no seu comércio,
na sua conduta como cooperador numa empresa, num trabalho, você precisa tomar decisões. Aliás, o que é dito muitas vezes é que a vida é feita de decisões. Uma decisão acertada pode trazer grande sucesso, pode trazer reconhecimento, pode abrir portas para você. Mas uma decisão mal tomada, ela pode trazer destruição, vergonha, dívidas, fracasso. Em qualquer organização, e pense, quando falamos de organização, a sua família é uma organização. Então, na sua família, no seu trabalho, se você é um empreendedor, no seu negócio, no seu ministério, você tem que estar pronto para tomar decisões. Quem toma decisões sai na frente. Como é que Paulo Vieira fala? Tem poder quem age. E a ação está ligada à nossa decisão. Inclusive, a tomada de decisão é um conceito muito trabalhado no mundo corporativo e também na psicologia organizacional do trabalho, que a gente chama de POT, na gestão de pessoas. E a tomada de decisão, ela tem que ser algo assim, no tempo certo e da maneira certa. E o que é uma tomada de decisão? Tomada de decisão é um processo decisório, onde você escolhe entre as alternativas possíveis. Ou então você cria uma alternativa. Inclusive, o poder de criar alternativas está incluído no poder de decisão. Toda decisão traz consigo consequências. E toda falta de decisão, porque não decidir também é decidir. Quando você não decide, você decidiu não decidir. Você decidiu não se posicionar. Você decidiu ficar paralisado. Recuar é uma decisão, avançar é uma decisão, e não fazer nenhuma das coisas também é uma decisão. E qual seja a decisão que você tomar, ela vai trazer consequências. É importante que você entenda também que toda decisão, ela gera riscos, mas ela também gera oportunidades. Dependendo da decisão que você toma, você vai correr riscos e você pode perder. Mas dependendo da decisão, você pode ter uma porta aberta. Ontem, nas 3 pregações do pastor Toninho, ele falou sobre a história da carpa. Quem assistiu o culto de ontem, principalmente no culto das 10h30 da manhã e das 6h30 da tarde, ele falou sobre um pastor que tinha um lago na sua chácara e criava uma carpa de estimação. E todo dia ele chegava ali e a carpa ia que nem um cachorrinho na beira do lago. Abria a boquinha, ele tratava com pão. Um belo dia esse pastor empresta a chácara para um amigo. E esse amigo fala: pastor, vai jantar na minha casa no sábado à noite? Não, na minha casa, na sua chácara no sábado à noite. E quando o pastor chega lá, qual que é o prato do jantar? É a carpa assada. E aí esse amigo do pastor diz o seguinte: ô meu pastor, olha, chegamos aqui no lago, eu nunca pesquei, meu neto nunca pescou, e a gente chegou ali com uma peneira, nem precisou de vara de pescar, nada, e olha, esse peixão veio na beira do lago, foi facinho, quase que pegamos com a mão. Acontece que a carpa já estava acostumada a ir ali. Então deixa eu te falar uma coisa, as coisas não são fáceis, como essa carpa que vem abrindo a boca para comer pãozinho na beira do lago, na barranca do lago. As coisas precisam de luta, de posicionamento, de combate, de trabalho, de empenho, de dedicação, para que possamos ter uma boa pescaria. E tudo isso envolve decisão. E quem é que tem que tomar decisão? Quem toma decisão é o responsável. Nós vivemos numa cultura onde procuramos culpados. Quem é culpado por esse fracasso? Quem é culpado por esse prejuízo? Quem é o culpado por essa situação? Acontece que se você achar o culpado, nem sempre você vai conseguir a solução. As soluções não estão nos culpados, as soluções estão nos responsáveis. A decisão é sempre do responsável, não do culpado. Quem toma a decisão
é o responsável. E o responsável é o líder, o responsável é o cabeça, o responsável é o que chama para si o peso da decisão. Quando você sabe tomar uma decisão, você é capaz de alcançar resultados que outros não esperavam. É assim que uma gigante no mundo dos negócios sai na frente. Quando toma uma decisão que ninguém esperava e faz a sua organização, faz a sua empresa, faz o seu negócio, faz o seu consultório, doutora Letícia, alcançar voos mais altos, conforme a sua escolha. Então é importante você saber que no mundo competitivo como nós vivemos, o risco faz parte do processo. Você não pode ter medo de tomar decisão. Você não vai acertar sempre, você não vai vencer sempre, mas só é possível acertar, só é possível vencer tomando a decisão. E quais são os tipos de tomada de decisão? Normalmente nós falamos de duas tomadas de decisão, a intuitiva e a racional. A intuitiva é aquela que é tomada praticamente por impulso. Alguns vão dizer por instinto. Não, não é instinto, porque o instinto é algo que nós nascemos com ele. Por exemplo, a criança, quando nasce, ela é trazida ao peito da mãe, ela mama por instinto, nós respiramos por instinto, algumas coisas do nosso desenvolvimento motor é por instinto, mas decisões não podem ser por instinto, porque fome é instinto, sede, frio, isso é instinto. A decisão, ela pode ser intuitiva, mas não por instinto. O Daniel Kahneman, prêmio Nobel de Economia, ele escreveu um livro chamado Rápido e Devagar, duas formas de pensar. O rápido é o instintivo, o devagar é o racional. São duas formas de tomar decisão, existem outras que nós vamos falar aqui. Eu quero começar falando da intuitiva. Vamos ler o livro de 1 Reis, capítulo 3, versículo 24. 1 Reis 3, 24. Enquanto isso, eu vou beber uma água. Olha eu fazendo moiaceiro aqui já cedo. É bom para acordar. Disse mais o rei: trazei-me uma espada. E trouxeram uma espada diante dele. Essa é a decisão de Salomão. O texto bíblico fala de duas mulheres, cada uma tem um filho, e o filho de uma morreu durante a noite. Então as duas vão pleiteando diante do rei, discutindo de quem é o filho que ficou vivo. E puxa a criança para lá, e puxa a criança para cá, e discute. E Salomão, intuitivamente, toma uma decisão. Ele diz: peguem uma espada, vamos rachar a criança no meio, uma banda, que nem leitor, né? Uma banda fica para uma mãe, outra banda fica para outra mãe. Eu não acredito que Salomão faria isso. Mas a decisão de Salomão faz com que desperte a mãe verdadeira. Porque a mãe que não era verdadeira diz o seguinte: tá bom, para mim tá bom, fica metade para cada uma. Mas a mãe verdadeira fala: não, então pode deixar a criança com ela. Porque a mãe verdadeira, ela prefere perder o filho em prol do bem-estar dele. É uma decisão sábia de Salomão. Nós poderíamos estudar o caso, ou como fala no mundo corporativo, case de Davi e Golias, e ver todas as decisões intuitivas que Davi teve no processo de vencer Golias, mas hoje não vai dar. Vamos falar só sobre essa questão de Salomão. A tomada de decisão intuitiva, alguns vão falar assim, não é muito recomendada. Mas para pessoas hábeis, tem momentos que não tem outra forma de decidir a não ser intuitivamente. Warren Buffett, um dos maiores investidores do mundo, ele diz que quando ele está num bom negócio, ele sente uma coceira nas costas. Alguém vai dizer assim: ah, então, mas é isso, é instinto. Não. Porque a decisão intuitiva ela é baseada em conhecimento teórico,
pessoa conhece a teoria, conhece a doutrina daquilo, conhece todas as especificações, a história de um processo, mas também é feita de experiência. Ela aplicou o conhecimento dela e a experiência ligada à prática. Parece que experiência e prática é a mesma coisa. Não é. Experiência é um histórico de práticas. E a prática é o como se faz. Existe um conceito na psicologia que, para que alguém se torne genial naquilo que faz, precisa de 10.000 horas de prática. Isso é comprovado em um livro do jornalista americano Malcolm Gladwell, Os Outliers, fora de série. E ele estuda a história dos Beatles, ele estuda a história de Michael Jordan, ele estuda a história de gênios do beisebol, da ciência. E ele consegue comprovar pela história, pelo histórico, pelos documentos, que aquelas pessoas tiveram essa história de 10.000 horas de prática antes que se destacassem como gênio em algo. Bom, Warren Buffett é um gênio. E ele, com certeza, teve mais de 10.000 horas de prática no investimento. Então, aquele comichão que ele dá é algo do inconsciente dele, mas que ele construiu. Não é instinto. Às vezes você vê alguém fazendo algo por instinto, Ronaldinho Gaúcho, como ele domina a bola, o Messi, o Cristiano Ronaldo, parece que faz aquilo por instinto. Não, existe sim uma habilidade inata, mas que foi desenvolvida. Então, a decisão intuitiva, só pode tomar ela com excelência quem estuda. Quem está sempre aberto a ideias, observando as coisas. Ah, pastor, como que eu vou estudar a minha família? Ora, convivendo, ouvindo o seu cônjuge, ouvindo os seus filhos. Aí você começa a estudá-los. Também participando de vida social, principalmente em ambientes saudáveis, como a igreja. Quando você tem um convívio de comunhão na igreja, você está estudando. Agora de manhã, nesse momento, você está estudando. Então, nós precisamos estudar, mas se você quer crescer, por exemplo, no seu negócio, eu, como psicólogo, não paro de estudar nunca. Temos aqui profissionais da área de venda, da área de investimento, nutrição, que eu acredito que estão o tempo todo estudando. Bom, quem levanta na segunda-feira de manhã, liga a internet, eu venho na igreja, é porque está disposto a aprender. Só que você não pode ficar só na teoria, você tem que ir para o jogo. Treino é treino, jogo é jogo. E é no jogo que você vai desenvolver a sua habilidade, daquilo que você estudou também. E prática, e prática, e prática, e você aperfeiçoa. Quando Salomão toma essa decisão intuitiva, ele tinha recebido um dom de Deus, é verdade. Mas ele cresceu dentro do palácio, vendo o pai dele tomar decisões. Ele conhecia gigantes do seu país, de outros países. Salomão falava diversos idiomas. Salomão conhecia a engenharia, conhecia a náutica, conhecia a medicina da época, a química, a física da época. Então isso fez com que ele soubesse tomar decisões. Então essa aí é o tipo de decisão que é chamada de decisão rápida, é o raciocínio rápido. Tem um segundo raciocínio, que é o raciocínio devagar. É o racional. É aquilo que você para avaliar. Lá em Lucas 14, 28, Fabinho, abre para nós, coloca para nós aí. Lucas 14, 28. Diz o seguinte: pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se senta primeiro a calcular as despesas para ver se tem com que a acabar? E ainda continuando o texto, o Senhor Jesus é quem diz isso, ele vai falar assim, e qual general, qual comandante que saindo para a guerra também não calcula se tem como vencer essa guerra? A tomada de decisão racional, ao contrário da intuitiva, leva em conta uma série de fatores racionais e lógicos para se fazer uma escolha. Tem momentos, irmãos, que a oportunidade aparece e você tem que decidir naquela hora. Não, aliás, se você esperar para decidir, você já decidiu, e quando você vê a oportunidade já passou. No mercado financeiro é assim, né, Alexandre?
Hoje tem as criptomoedas, tem todo esse negócio digital, é questão de segundos. Você tem que estar pronto para decidir. Essa semana eu aconselhava uma jovem que está procurando um apartamento, vem de uma cidade para Piracicaba, e ela precisa de um lugar para morar. E apareceu uma oportunidade de ouro, mas ela estava insegura. Falei, menina, não pensa muito, que a oportunidade passa e você perde. E era uma oportunidade realmente excelente, ela abraçou a oportunidade. Mas tem outras escolhas que nós precisamos esquadrinhar, calcular. Vou comprar um terreno, vou construir, vou trocar de carro, vou abrir um negócio. Calcula primeiro, avalia. Tem pessoas que são muito boas na decisão intuitiva. E tem pessoas que são muito boas na decisão racional. Algumas são melhores em outras e piores em outras. Ok, faz parte. Faz parte também da nossa história de vida, da nossa conjunção, de quem somos, como somos. Mas você precisa entender qual é a maneira que você sabe decidir melhor. Agora eu tenho uma outra decisão que é com base em valores. E aí, Gênesis 25 a 32, eu pulei, estou voltando, Sabinho. Gênesis 25 a 32 vai dizer de decisões baseadas em valores. Respondeu Jacó, vende primeiro o teu direito de primogenitura. 32. Então replicou Esaú, eis que estou a ponto de morrer. Para que me servirá o direito da primogenitura? Essa é a história que a maioria já conhece, de Esaú e Jacó. Esaú era o homem que tinha a promessa, que tinha a herança. Ele tinha o direito a receber o dobro da herança e, mais do que isso, de receber a unção da primogenitura, a unção da promessa que havia sobre o seu avô Abraão. Mas por causa da necessidade, por causa da fome que sentia, ele vende o seu direito para o irmão caçula, Jacó. E aí nós vemos um homem, Esaú, que vive pela necessidade. E temos um outro homem chamado Jacó, que vive por propósito. Se você viver por necessidade, você vai viver apagando incêndios, pagando dívidas, pagando boletos. Você vai viver resolvendo problemas. E aí você sente, eu trabalho, eu pago, eu apago, porque apaga incêndio, paga boleto e apaga incêndio. Mas eu sinto que eu não conquisto nada, eu sinto que eu não cresço. Por quê? Porque você está sendo dirigido por necessidades. Você toma decisões baseadas, eu preciso comer, eu preciso dormir, eu preciso descansar, eu preciso comprar. Mas quem vive por propósito sabe, bom, agora não vai dar para comer. Agora eu vou ter que acordar mais cedo, vou ter que dormir mais tarde, vou ter que ficar até mais tarde no trabalho. Agora eu vou ter que estudar, vou ter que gastar, pagar um curso. Vou ter que me esforçar mais. Isso é viver por propósito, uma decisão baseada em valores. E não na fome, na sede, no desejo físico, no cansaço, na tristeza, no desânimo ou na euforia. Quem decide baseado em valores sabe que não pode levar em conta o que está sentindo no momento. E nem a sua condição emocional ou condição física, mas precisa forçar mais um pouco. Hoje existe um discurso de fragilização e vitimização. Você não precisa se esforçar tanto, não precisa trabalhar tanto. Ok, não precisa. Mas quem quer mais, precisa fazer mais. E é isso. O quarto tipo de decisão é a decisão colaborativa. No livro de Eclesiastes, o rei Salomão diz assim, é melhor serem dois do que um, porque dois têm melhor paga. Se um tiver com frio, o outro aquece, se um cair, o outro levanta. E Salomão também, no livro de Provérbios, diz que a multidão de conselheiros facilita a nossa vida. Duas cabeças pensam melhor que uma. Tem decisões que são necessárias serem tomadas em grupo. Na família, por exemplo, o casal algumas decisões precisam tomar juntos. Se você é um profissional liberal, procure alguém mais experiente que você. Procure um profissional que está mais tempo no ramo, que você confie. Leia livros, estude artigos, pesquisas.
Hoje o que não falta são informações. Ah, mas eu não tenho dinheiro. Não, entra no YouTube, tem informação para tudo. Os cursos de Hotmart, que você paga R$ 10 num curso sensacional. Ah, o que é Hotmart? Exatamente isso que eu estou falando para você. Estude, pesquise. Eu tenho certeza que todas as segundas-feiras aqui existem ideias muito boas que são liberadas. Pegue as ideias, anote. Procure a equipe aqui, o Alexandre, o Ezequias, e pergunte, você falou uma coisa na live lá, o que é isso? Me dá uma explicação. Eu tenho certeza que eles vão te ajudar. Então estude. E ao estudar, você estuda o conselho de outras pessoas e toma uma decisão colaborativa. Pessoas que te ajudam na decisão. Mas, de novo, eu vou dizer, no final das contas, a responsabilidade é sua. Por isso que você tem que estar preparado para tomar decisões. E o último tipo de decisão é a decisão especializada. Êxodo 31, Fabinho, versículo 1. Depois disse o Senhor a Moisés, nós vamos até o 6. Eis que tenho chamado por nome a Bezaleel, filho de Iri, filho de Ur, da tribo de Judá, e o enchi do Espírito de Deus no tocante à sabedoria, ao entendimento, à ciência e a todo ofício, para inventar obras artísticas e trabalhar em ouro, em prata e em bronze, e em lavramento de pedras para engastar, e em entalhadura de madeira, enfim, para trabalhar em todo ofício. E eis que eu tenho designado com ele a Aholiabe, filho de Ahisamach, da tribo de Dan, e tenho dado sabedoria ao coração de todos os homens hábeis para fazerem tudo o que lhe hei ordenado. Amém. Aqui Deus falou para Moisés, Moisés, você vai construir o tabernáculo para mim. Mas eu quero que você chame os melhores artistas, os melhores artífices, os melhores, os homens, os melhores artesãos, porque eu quero que vocês trabalhem com excelência. E aí, então, existe Bezaleel e Aholiabe, homens que sabiam derreter ouro, moldar ouro, prata, bronze, sabiam bordar, costurar, sabiam esculpir. E se você estudar sobre o tabernáculo de Moisés no deserto, você vai ver que obra de arte que era aquilo. Tanto que até hoje existem filmes, Indiana Jones e os Caçadores da Arca Perdida é baseado na Arca da Aliança, que fazia parte do tabernáculo de Moisés. O Senhor fala, viu, levantem homens especializados, pessoas a quem eu capacitei para fazer o serviço. Se você vai fazer uma festa de aniversário para sua filhinha, para seu filhinho, netinho, e o tema é o Mickey, e aí o netinho, o filhinho, quer um bolo do Mickey, quer o bolo do Mickey, vovô. Olha lá quem você vai contratar para fazer o bolo do Mickey. Que o Mickey pode vir com cara sei lá, de qualquer coisa. Procura aí no Instagram, você vai ver as barbaridades. Parece com tudo, menos com o Mickey. Se você não pegar alguém especializado, alguém que saiba esculpir, colorir, trabalhar com excelência. Aqui, por exemplo, quando eu quero falar sobre finanças, economia, eu procuro o Alexandre. O Alexandre dá aula. Ele entende de mercado financeiro. Às vezes ele está falando, eu já perdi o fio da meada no começo, mas eu continuo prestando atenção. Ele fala ali, ele acha que eu estou entendendo, porque matemática comigo, irmãos, e matemática financeira, então. Mas eu falei, meu Deus, que conhecimento. Outro dia, eu fui conversar com o pastor Ezequias sobre açaí. Meu Deus, você acha que você sabe alguma coisa de... Não sabe nada. O pastor Ezequias deu uma aula sobre açaí, sobre a cultura amazônica, sobre o Pará. Falei, meu Deus, né? Por quê? Toda hora tem que apresentar bem o produto, vende para redes, tem que dominar. Você representa algo, você tem que dominar aquilo que você faz. Você não pode ficar só na sugestão. Você tem que ser especializado. Quando você é especializado naquilo que você faz, você sabe tomar decisão. Você sabe fazer a escolha certa. Se você não se especializa, aqui deve estar seguindo agora, que eu não estou com acesso à rede e à interação,
Mas eu tenho certeza que a irmã Carmen está acompanhando a gente. A irmã Carmen acompanha tudo. E a irmã Carmen faz um pudim. Meu Deus, faz um pão. A irmã Carmen viveu a vida, criou os filhos, trabalhando, fazendo pão, fazendo pudim. Como que faz isso? Nasce sabendo? Não. Vai se especializando. Especializa-se na fabricação, como vende, também especializa-se no atendimento às pessoas. Então, quando você se especializa naquilo que você faz, você se torna o melhor naquilo. Agora, para a gente encerrar, caminhar para o final, vou dar 5 dicas de como você pode tomar boas decisões. Primeira coisa, identifique o problema, porque uma decisão é sempre uma forma de resolução de problemas. Aliás, é outro conceito também da psicologia organizacional, resolução de problemas, tomada de decisões e resolução de problemas. Uma decisão é sempre com o fim de resolver um problema. E um problema nem sempre é algo ruim. Por exemplo, comprar uma casa não é algo ruim, mas é um problema que você precisa resolver. Então, identifique qual é o problema. Tem aquelas séries da TV a cabo americana, daqueles irmãos gêmeos. Já viram já que um é construtor e o outro é corretor. E eles disputam ali. Um fala o seguinte: não, eu vou reformar a sua casa. O outro falou: não, eu vou vender uma casa para você. E aí a pessoa tem que decidir se ela vende a casa ou se ela reforma a casa. Identifica o problema. Seu problema é, você quer uma casa melhor, tá, mas você vai comprar uma casa ou você vai reformar a sua casa? Você vai comprar um carro novo ou você vai reformar o seu carro? Então, identifique qual é o problema, o que é que você pretende fazer. E aí, depois que você identificou o problema, crie diferentes alternativas, que é o chamado de brainstorm. Ou então, aqui em Piracicaba, toró de parpite. Fala que é temporal de ideias, tempestade de ideias em inglês, né? E é baseado até na decisão colaborativa, ou seja, pegue opiniões, pegue conselhos de várias pessoas, crie diferentes saídas para o mesmo problema. 1, identifique o problema. 2, crie saídas diferentes, pense opções diferentes. E aí pondere sobre cada opção. Veja qual é o pró, o que é a favor e o que é contra, o que é prejuízo naquela decisão. Coloque na balança. Eu vou ganhar mais. Avalie todas as possibilidades. Ah, não, o pastor falou sobre decisão intuitiva, eu vou decidir rápido. Não, não é assim. A decisão intuitiva é para quem é especializado, para quem tem experiência. E pode ter certeza que em alguma área você sabe tomar decisão intuitiva. Mas num processo, entenda, é importante ponderar sobre as alternativas. 4º passo, coloque a sua escolha em prática. Olha só a equipe aqui, meu Deus. Amém. Pondere cada alternativa. Avalie, analise. E 4, coloque a alternativa que você escolheu em prática. Implemente a sua escolha. Pague o preço por ela. Vá até o fim com ela. Só que depois, avalie os resultados. Você não pode simplesmente colocar a sua escolha em prática e não avaliar se os resultados estão chegando. Porque se os resultados não estão chegando, você precisa ajustar o voo, ajustar a rota, ou muitas vezes abortar aquele voo e começar tudo de novo. Não tem problema. Ah, eu tomei a decisão errada. Talvez tenha tomado. Por isso que é importante controlar. Isso é o chamado de controle. Controlar o processo, para ver se é isso mesmo, se está dando tudo certo. Enfim, como nós recebemos uma palavra aqui do nosso pastor na semana passada, não existem territórios livres. Nenhuma cadeira vai ficar vazia. Se você não decidir, alguém vai decidir por você. Se você não fizer escolha, alguém vai escolher por você. Então, você não pode se omitir da sua decisão, da sua escolha.
Assim como está lá no livro de Joel. Decisão, decisão, no vale da decisão. E o dia do Senhor é o dia do ponto final. Mesmo que ainda não chegamos nos tempos finais, mas todo o processo tem um ponto final. E depende do seu posicionamento, depende da sua decisão. Amém? Amém? Aqui nós temos alguns pedidos de oração. Espero que você fique com essa palavra, que o Senhor te abençoe. Nós vamos orar juntos aqui. E vamos orar também por Alex, por Edmárcia, por Fátima, por Leandro. Leandro aqui tem gratidão a algo que Deus fez por ele. Amém. Todos vocês que estão nos assistindo, que o Senhor os abençoe. Vamos orar? Senhor meu Deus, compartilhamos nessa manhã a importância da tomada de decisão, do posicionamento, de escolhas na nossa vida. Pedimos, meu Deus, que o Teu Espírito Santo nos capacite, assim como capacitou a Salomão, assim como capacitou a Bezalel, a Oliabe, que o Senhor também nos capacite para as decisões, para as escolhas. Pai, em nome de Jesus, abençoa o Alex, a Edmárcia, a Fátima, abençoa a saúde da Fátima. O Leandro te agradece, te louva, Senhor, pela Tua obra na vida dele, pelas Tuas bênçãos. Meu Deus, em nome de Jesus, abençoa a nossa semana. Abençoa o mês de agosto que está iniciando, primeiro dia do mês de agosto, aniversário da nossa cidade de Piracicaba. Abençoa a nossa cidade, Senhor. Abençoa os governantes, abençoa os funcionários públicos. Abençoa as pessoas que trabalham para que Piracicaba seja uma gigante, ó Deus. Que essa cidade possa crescer, que essa cidade possa prosperar, que haja paz dentro dos nossos muros. Nós clamamos em nome de Jesus. Senhor, nós te louvamos e abençoamos cada irmão presente aqui no templo, que nos acompanha pela internet. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Que o Senhor os abençoe. Tenha uma semana de vitória.